a questão do Ramiro e iniciarmos a live até falar de outras duas empresas, a Mastercard e a Visa. Ele questionou o seguinte: os resultados de ambas foram bons. Qual a vossa leitura para a reação do mercado? Né? Nós sabemos que recentemente o setor financeiro na globalidade tem estado um bocadinho atrás, né? Um underperformer, quando comparamos, por exemplo, né, com o setor dos semicondutores, né? Que tem estado completamente a empurrar o mercado para cima. Riscos de transações a diminuírem via recessão dado o Médio Oriente. Portanto, nós vimos aqui a situação do conflito, né, no Irão acaba por, até em termos de viagens que se faz para aquela região, né, diminuir bastante a afluência de pessoas ali, com isso também acabar por reduzir o número de transações. Já vamos ver isso a ser refletido nos indicadores da Mastercard e da Visa. E esta ameaça dos mecanismos de pagamento diretos com cripto ou stablecoins. Será que isto é bom para o negócio ou mau para o negócio? O risco regulatório contra estes monopólios, nomeadamente aqui a questão da União Europeia estar a tentar ser um bocadinho mais soberana e não depender tanto da Visa e da Mastercard para pagamentos. Vamos endereçar tudo isto. Então, Visa e Mastercard, começo pela Mastercard, ok? Porque a Mastercard recentemente, portanto aqui em março, 17 de março, anunciou que vai adquirir aqui um player interessante e bastante relevante na área das stablecoins. Stablecoins são criptomoedas que têm aqui, no fundo, uma contraparte sempre sustentada em moeda fiduciária, ok? Em moeda como o dólar, por exemplo, têm sempre aqui uma relação direta, são sustentadas por moeda fiduciária e não são propriamente cripto sem qualquer tipo de sustento, ok? Estão sempre relacionadas, existe aqui sempre um colateral a dar o suporte a estas stablecoins que não dependem por isso tanto da especulação pura e dura, por exemplo, de uma Bitcoin, ok? Então, por isso mesmo, também por força de haver este back, né, este apoio das moedas tradicionais, não é? As moedas fiduciárias que nós estamos habituados, é que também cada vez mais se fala de dinheiro digital por via destas stablecoins. E temos aqui este player, a BVNK, que foi então adquirido por 1,8 bilhões por parte da Mastercard para reforçar, expandir as capacidades da empresa para oferecer maior escolha na forma como pessoas e empresas trocam valor, integrando os ativos digitais à sua rede global de pagamentos. Portanto, estão a reforçar a oferta de serviços. Bom, temos aqui até uma imagenzinha que reforça, em termos alegóricos, os carris, né? Os carris da Mastercard, os carris de pagamento, ok? Que a Mastercard já opera, né? Isto no fundo a rede de pagamentos, que estão aqui a querer incorporar também e conectá-la aqui ao chamado on-chain, não é? Que é a blockchain, onde operam as stablecoins, as criptomoedas, ok? Portanto, estamos a falar aqui de conectividade entre sistemas. A Mastercard está então a reforçar a sua rede de pagamentos, habilitando aqui a integração, né? Criar aqui uma infraestrutura que permita a integração destas moedas digitais, das stablecoins, unindo segurança e a confiabilidade, não é? Que a sua rede já oferece com novas formas de pagamento e do dinheiro fluir. Portanto, é disso que estamos aqui a falar. O que é que eles também pretendem aqui? Interoperabilidade em escala, portanto, a união das capacidades da BVNK e da Mastercard permitirá uma interoperabilidade confiável entre moedas fiduciárias e as stablecoins em múltiplas redes de blockchain, sem que os clientes fiquem presos a ecossistemas fechados, ok? Acesso a novos mercados e casos de uso. Portanto, a infraestrutura da BVNK permite que instituições financeiras e fintechs ofereçam soluções baseadas em stablecoins, depósitos tokenizados e ativos tokenizados. Portanto, cada vez mais estas formas, né, de dinheiro, de liquidez, começam a entrar na sociedade e a incorporar-se pouco a pouco, paulatinamente, naquilo que é o sistema tradicional pelos grandes players que, em vez de verem uma disrupção a acontecer, estão a começar a fazer aquisições. Né? Isto, no fundo, é isso: é a Mastercard a fazer uma aquisição e a tentar incorporar isto naquilo que é a sua rede,
que tem o compliance, tem a segurança, tem a confiança, né, nomeadamente dos bancos também. Portanto, isto resolve pontos problemáticos em áreas como remessas internacionais, pagamentos B2B, peer-to-peer e gestão de tesouraria. Aqui fala-se também que com isto, uma das grandes vantagens também das stablecoins e do dinheiro digital por via da blockchain é esta velocidade com que o dinheiro consegue transitar, ok? Face ao sistema tradicional. Portanto, a tecnologia blockchain tem este potencial de tornar a movimentação de dinheiro mais rápida e mais inteligente. Ao adicionar trilhos de blockchain à sua rede, a Mastercard poderá suportar a programabilidade de virtualmente qualquer tipo de transação. Então, o que é isto da programabilidade? É o dinheiro poder ser programado para só ser libertado, ok, quando determinadas condições forem atendidas. E isto pode ser útil em contextos onde pode haver aqui situações de automatização, que por via tradicional, com mais burocracia implícita, as coisas acabam por não acontecer com tanta agilidade, mas sobretudo aqui em transferências internacionais, pagamentos entre empresas, pagamentos entre pessoas, em situações aqui onde as formas tradicionais de movimentar dinheiro de um sítio para o outro são sempre um bocadinho mais demoradas e na blockchain isto acontece a uma velocidade brutal, não é? Ao segundo praticamente, mas com esta capacidade de programar, ok? E é que acho que vai cada vez mais entrar o valor acrescentado da Mastercard na forma como integra estas componentes, é sempre de acordo com regras, com um conjunto de regras, com um conjunto de segurança que vai passar aos consumidores e às próprias instituições. Segurança e conformidade. A Mastercard pretende aplicar os seus padrões de conformidade e segurança às novas opções de pagamento, oferecendo uma oferta best in class, ou seja, de topo, para o mercado, à medida que a clareza regulatória sobre moedas digitais também aumenta globalmente. Portanto, isto não é para ser um grande boom, é paulatinamente, como disse, começar a haver esta incorporação de novas formas de pagamento e de novas formas de dinheiro nos sistemas tradicionais, à medida que também que elas próprias evoluem e a própria regulamentação começa a enquadrá-las de uma forma mais consolidada. Aqui, no fundo, é interessante vermos que a BVNK já opera em mais de 130 países. Eles têm um conjunto de licenças neste nível de tecnologia que, por norma, até são muito demoradas. Ok? Daí a Mastercard está a acelerar aqui a sua estratégia, o seu posicionamento, a sua capacidade de ter oferta, em vez de estarem eles próprios a desenvolver estas soluções, adquirem players que não só já têm a infraestrutura, a tecnologia, mas têm também estas licenças, ok? Portanto, a BVNK já conseguem fazer portanto, tudo que anda à volta aqui de envio de dinheiro, recebimentos, conversão de dinheiro, portanto, o SDCs, não é? Aqui uma criptomoeda, eh, conseguem fazer aqui rapidamente este tipo de envios, de recepção, de conversão, de armazenamento, portanto, tudo aquilo que anda à volta deste manuseamento, né, do dinheiro. Aqui vamos passar um bocadinho aquilo que é o entendimento da S&P Global, um artigo que achei muito interessante para verem também como é que os analistas, né, da S&P Global olham para isto. Portanto, este acordo valida a nossa visão anterior, este acordo de aquisição, não é? Valida a visão deles anterior de que as empresas estabelecidas, portanto, os incumbentes, não é? Quando virem os incumbentes, são as empresas estabelecidas, os líderes de mercado, tendem a comprar em vez de construir, à medida que expandem a sua atuação na infraestrutura das moedas digitais. É provável que ocorram mais fusões e aquisições, visto que outras grandes empresas de pagamentos, como a Visa, também estão à procura de garantir capacidades semelhantes. Portanto, isto agora pode começar a acelerar. A gigante dos cartões de crédito é cautelosa na forma como apresenta o acordo, não apresenta as stablecoins como um substituto para os sistemas de pagamento existentes, ok? Eles não querem estar aqui a estragar aquilo que está bem feito e a funcionar e aquilo que é o modelo de negócio deles. Portanto, isto é tratar como uma camada adicional de liquidação, de liquidez em pagamentos, saques, fluxos de tesouraria internacionais, sempre com uma ênfase muito grande na conformidade e no suporte tanto para stablecoins quanto para depósitos tokenizados. Também cada vez mais poderá começar a ser um conceito a entrar aqui no dia a dia. Portanto, visa tranquilizar os bancos, esta postura, né, e preservar o seu papel dentro do sistema. Ok? Mas
assumindo aqui um player, ok, vamos transitar para esse mundo, mas é connosco, ok? É connosco que essa transição vai acontecer. Ok, muito bem. Então, o acordo também destaca duas mudanças estratégicas. A adoção de stablecoins surge aqui em segmentos de alta fricção. Isto já vamos ver a seguir. Em vez de número, portanto, esta adoção, não é? Dizem eles, estes analistas da S&P Global, surge em segmentos de alta fricção em vez de no momento da compra pelo consumidor. Ao mesmo tempo, um ecossistema mais fragmentado, com o dinheiro a estar presente de várias formas, né? Cada vez mais haver formas de pagamento diferentes, né? Esta fragmentação do ecossistema reforça o papel de quem tem a capacidade de orquestrar e conectar os sistemas fiduciários e on-chain. Portanto, a justificativa do negócio, no fundo, em vez de desenvolver, lá está, uma solução interna, acaba por ser aqui a acelerar, comprar quem já a tem, né? A rede de pagamentos está a investir numa plataforma com licenças, alcance global, conexões com bancos e provedores de liquidez. Portanto, recriar isto levaria anos. É um acordo que também amplia as perspectivas de receita, que é ótimo. Okay? Isto, no fundo, pouco a pouco, vejam como isto se está a transformar aqui já na minha linguagem, à medida que vou comentando aqui, isto aos poucos já se vai transformando aqui numa avenida de crescimento. As capacidades da BVNK em enviar, receber, converter e armazenar moedas digitais criam múltiplos pontos de monetização. A Mastercard pretende canalizar os volumes através do Mastercard Move, a sua rede Push to Card, transformada num sistema global de pagamentos que abrange cartões, contas bancárias, carteiras digitais, portanto, e também vê espaço para adicionar serviços de câmbio, uma área que ainda não desenvolveu muito aqui a BVNK, portanto eles agora podem trabalhar isto. Portanto, estas duas ideias importantes, então. A primeira é que estas stablecoins, né, estão a ganhar tração onde tipicamente o sistema financeiro costuma ser mais lento, mais caro, mais ineficiente, mais cético até porventura. Portanto, não tanto no pagamento do consumidor numa loja, ok, em que as coisas aí acontecem às vezes sem grande fricção, e nós próprios podemos olhar para trás há uns anos e ver como até a adoção do próprio MBWay acaba por ser algo que paulatinamente as pessoas vão começando a fazer sem grande fricção no dia a dia. Às vezes basta começar a ver alguém a usar, perguntar, questionar e ver como que funciona e a coisa dá-se. Agora, lá em cima, no topo da cadeia, né, em transações de volumes muito elevados, internacionais, etc., aí, quando a regulamentação aumenta, aí por norma é que as coisas andam um bocadinho mais devagar. E nesta fase, o que nós estamos a ver, que acaba por ser curioso, é que com isto eles estão a tentar fazer aqui um push para que as stablecoins ganhem tração precisamente aqui. Não é? Portanto, não tanto do pagamento do consumidor numa loja, eh, como por exemplo pagar o café com stablecoins, por exemplo, mas mais aqui. Pagamentos internacionais entre empresas, transferências entre países, liquidação de operações, gestão de tesouraria global, pagamentos a fornecedores, saques, conversão entre moedas e movimentação de dinheiro fora dos horários bancários tradicionais. Portanto, tudo isto envolve aqui um conjunto de entidades, né, e de instituições com transações que não são propriamente tão simples quanto aquelas que o consumidor normal faz. Portanto, neste caso, uma stablecoin pode ser útil porquê? Né? Quais são estas vantagens que as stablecoins trazem? Como disse, movimentar valor de forma mais rápida, potencialmente 24/7. Esta é a grande vantagem que as stablecoins podem trazer aqui. A segunda ideia lá está, esta ideia de fragmentação do sistema, bancos, redes de cartões, fintechs, stablecoins, blockchain, depósitos tokenizados, moedas fiduciárias tradicionais. Quem passa a ser valioso é quem consegue ligar isto tudo. Portanto, e é bom ver uma empresa como a Mastercard, a própria Visa também está a investir forte para criar aqui soluções nesta área, ok? Mas aqui a Mastercard posiciona-se mais precisamente como um integrador e um orquestrador desta conectividade. Portanto, não está necessariamente a tentar substituir Visa Mastercard Rails nestes carris de pagamentos tradicionais, está sim a posicionar-se como uma camada que liga o mundo financeiro tradicional ao mundo da blockchain. Portanto, querem continuar a ser aqui uma infraestrutura relevante, mesmo que parte dos fluxos financeiros passem por stablecoins ou ativos tokenizados. Portanto, eu diria aqui
que as stablecoins podem não destruir o negócio da Mastercard, podem então sim até criar uma nova camada de complexidade, né, onde as empresas, como eles próprios, né, ganham importância ao fazer esta ponte entre os bancos, entre as empresas, entre as fintechs e a blockchain, cada vez mais relevantes, ok? Acabam por ser um player relevante para o setor financeiro, não propriamente só por causa da rede de pagamentos que têm. À medida que isto se complexifica, não é? Portanto, duas avenidas de crescimento emergem e uma acelera. Uma delas, então, das avenidas de crescimento que acelera, o facto de serem integradores de on-chain no sistema financeiro tradicional, em segurança, e à medida que também cada vez mais as stablecoins ganham aqui esta confiança, esta adoção, esta capacidade também para haver estas condições, né, para haver mais confiança e mais adoção, também vai originar mais flows, né, mais movimentações de dinheiro, com isso, mais comissões. Outra delas, que já vamos explorar um bocadinho mais à frente, é o comércio agêntico. Também com mais flows, mais comissões, o comércio agêntico sendo ele o comércio completamente feito através de inteligência artificial, através de agentes que são autónomos ao ponto de conseguirem ajudar os consumidores a fazer compras, não é? A fazer transações pela internet. Portanto, aos poucos, paulatinamente, também começa aqui a ganhar esta avenida de crescimento que iremos explorar um bocadinho mais à frente. Sendo que agora estamos a dedicar-nos um bocadinho mais ao primeiro ponto. Sendo que estes dois, que aqui estão, vão requerer, sobretudo, uma aceleração desta componente. Os Value Added Services, os serviços de valor acrescentado, que já são 40% das receitas da Mastercard e que aqui podem constituir o quê? Camadas de segurança para fortalecer a segurança. Reparem que cada vez mais meios de pagamento, cada vez mais complexidade, não só pelos sistemas de pagamento tradicionais, mas agora também ao nível de blockchain. Portanto, isto fica cada vez mais fragmentado, sim, mas também cria mais pontos para potenciais ataques, não é? E desvirtuações da rede. Daí que não só a componente de integração em compliance, em conformidade e com capacidade técnica para poder acontecer, né, para poder ser viável, é relevante, mas também os serviços de segurança que estão aqui associados. Além disso, os serviços de integração propriamente ditos também são uma componente que seguramente a Mastercard conseguirá monetizar. No primeiro trimestre, o que é que tivemos aqui? A nível de receitas. Portanto, nós já conseguimos ver que desta total revenue, que foram estes 8 mil milhões, né, que aqui estão, a total revenue cresceu 16% aqui neste primeiro trimestre, sendo que se excluirmos o impacto do câmbio, teria crescido aqui 12%. Tipicamente é os crescimentos da Mastercard, da Visa, aqui double digits ou high single digits, de quanto muito, e aqui acaba por ser muito interessante, até tiveram um vento favorável do câmbio. O que é que cresce mais rápido? É a sua rede de pagamentos ou os serviços de valor acrescentado? Portanto, são os serviços de valor acrescentado, que cresceram 22%, sendo que em moeda constante, 18%. Portanto, aqui já prefazem quase 3,5 mil milhões. A rede de pagamentos, que é um negócio maior, ainda assim continua a ser 60% das receitas, mas cresce um bocadinho mais lentamente, 12% no total, se excluirmos o impacto do câmbio, 8%. Portanto, cada vez mais eu vejo aqui esta componente dos Value Added Services a crescerem e não deixa de ser curioso termos uma empresa tão associada aos pagamentos, cada vez mais, se calhar até, quem sabe, chegar a um ponto em que mais das suas receitas são realizadas sem ser pela rede de pagamentos. E aqui já temos uma desconstrução da Mastercard enquanto player de rede de pagamentos, né, no fundo. Tal como as Big Techs estão a migrar cada vez mais daquele conceitozinho de estarem associadas só a um tipo de produto, a um tipo de serviço, também empresas noutros setores, à medida que a sociedade evolui, que a tecnologia, que o AI evolui, elas próprias também estão aqui a integrar outras coisas nos seus negócios e chegamos aqui a casos como a Mastercard em que o volume já é muito interessante nos serviços de valor acrescentado. E aqui falamos de
Eu até creio que vamos falar um bocadinho, exatamente, para vocês terem ideia do que é que são estes serviços de valor acrescentado. Porque aqui na rede de pagamentos nós conseguimos perceber, quanto mais for o volume total, né, de pagamentos feitos, maior são as comissões, que é o que depois entra aqui nas receitas da Mastercard. Em Value Added Services, né, estes serviços de valor acrescentado, nós estamos a falar em cibersegurança e inteligência de ameaças, portanto, soluções para proteger este ecossistema digital, soluções para prevenção de fraude e autenticação, resolução de disputas também, Open Finance, o que é que eles chamam aqui por Open Finance? Serviços que permitem a verificação de identidade para abertura de contas, ligações de contas bancárias, facilitação de pagamentos, conta a conta. Aqui na área de consultoria do marketing também oferecem, no fundo, serviços de análise de dados, ok? Para ajudar bancos e empresas depois a aumentar a aquisição de clientes e a eficácia das suas campanhas. No fundo, eles fornecem aqui dados, né? Subscrições que permitem aos utilizadores gerir as suas assinaturas digitais através das apps bancárias, também tem essa componente. Insights de negócio e de mercado, né? No fundo, dados, né? Fornecimento de dados sobre tendências de consumo para ajudar parceiros, né? Aqui a atuar. Muito bem, portanto, são todas estas componentes, né, que andam à volta do dinheiro, não é? E que eles também controlam para além apenas e só de serem aqui uma rede de pagamentos que cobra as comissões pelo total de dinheiro que passa por ela. Ok? Cada vez mais tem esta atuação. Aqui podemos progredir aqui para não estar aqui a falar muito mais, né, aqui da Mastercard, e temos tempo para as outras, mas aqui ao nível de rede doméstica cresceram aqui 9%, moeda constante 6%, cross-border assessments, aqui as transferências entre continentes a crescerem bastante, 23% e 18%. E as Transaction Processing Assessments, 20% de crescimento, 15%. Que confesso que tinha que ir ver o que era. Será o total? Não parece ser o total. Aqui, Other Network Assessments, também a crescer em 21% e 18%. Aqui há algumas métricas-chave da rede de pagamentos deles. O que é certo é que, quando comparamos o Q1 2026 com o Q1 2025, isto está tudo a crescer, sobretudo aqui as cross-border assessments, né? Tudo aquilo que tem a ver com transferências e componente transnacional e transcontinental. Exatamente. Pensava que íamos passar já para a Visa. Ora bem, para não deixar aqui sem falar, que é a própria Visa, sem deixar de falar da Visa, não é? Vamos então também dar aqui um cheirinho sobre este tema. A Visa cresceu as suas receitas 17%, também aqui forte. Lucros, portanto, lucro líquido 32%. Aqui nós estamos a ver o constant currency, excluindo o impacto do câmbio, neste slide. Estamos só a ver aqui os resultados tal como foram reportados. 17% de crescimento de receitas, muito interessante, muito elevado, até mais alto do que tipicamente, né? Aquela previsível de 10%, 12%, 13%, 14%. A partir dos 15% ou mais já começa a ser aqui um trimestre muito bom para as previsíveis. A nível de business drivers, volume dos pagamentos cresceu 9%, volume cross-border, excluindo as transações feitas dentro da Europa, cresceu 11%, volume total feito no estrangeiro 12% e transações processadas 9%. Portanto, tudo aqui, né, a crescer de forma previsível. São compounding machines muito grandes, quer a Visa, quer a Mastercard. Aqui em termos de pagamentos, volume total de pagamentos, no total, reparem, janeiro, fevereiro, março, sempre, constantemente. E até houve aqui uma aceleração de 1 a 21 de abril, interessante. Esta aceleração aqui no total de pagamentos, esta linha azul. Transações processadas, o crescimento. Estamos a ver aqui em abril a abrandarem um bocadinho. É engraçado, o volume total cresceu. Nos Estados Unidos, exatamente. Nos Estados Unidos, assim é que é. Quando olhamos para o global, e vejam, onde é que está aqui
esta diminuição está sustentada precisamente no facto de se ter dado aqui o conflito. O conflito no Irão não contribuiu ou não está a contribuir para, pronto, para que a taxa de crescimento se mantenha aqui semelhante, não é, como nos outros meses. Nós já começamos aqui a ver uma descida. Isto, tal como eles reportaram na earnings call, pronto, acabou por impactar um pouco os resultados, mas não foi por isso que os resultados acabaram por ser muito bons. Na verdade, isto são ótimos resultados. É um bocadinho mais difícil de nós destrinçarmos aqui a revenue, porque a Visa, ao contrário da Mastercard, não faz uma divisão das suas receitas de uma forma tão linear entre pagamentos, né? Então, aquilo que é a rede de pagamentos e aquilo que são serviços de valor acrescentado. Eles mistura um bocadinho tudo em quatro componentes: Service Revenue, Data Processing Revenue, International Transaction Revenue e Other Revenue. E temos aqui as taxas de crescimento de cada uma, depois eles deduzem os incentivos que têm que dar a clientes, por isso é que isto está aqui a negativo, e chegamos aqui à Net Revenue total, que cresceu 17%. Service Revenue, portanto, serviços aqui no suporte a clientes que usam a rede de pagamentos da Visa, serviços de valor acrescentado também na área da emissão, né? Eventualmente aqui a emissão de soluções de cartão de crédito, possivelmente. Aqui depois temos que fazer aqui uma pesquisa a fundo do que consiste aqui cada segmento, né? Data Processing Revenue, autorização, settlement, liquidação e Value Added Services também, ok? Risk and Security Solutions, tudo isto está aqui um bocadinho diluído, quer aquilo que é rede de pagamentos, quer aquilo que é os Value Added Services. Cross-border transactions, portanto aqui as transações internacionais, isto aqui está claro, não é? Conversão de moedas também vão buscar ali uma fatia. E aqui, Other Revenue, Value Added Services relacionados com consultoria e outros serviços. E algumas soluções de emissão, licenças também, pelo uso da marca Visa ou da tecnologia da Visa. Até acaba por ser o segmento que mais cresce, embora também tenha aqui uma receita mais diminuta. Portanto, todos os segmentos apresentam receitas de 10% ou mais. Estas compounding machines estão bem, recomendam-se. Aqui na área das stablecoins, a própria Visa também está aqui a fazer algum trabalho, só para vocês terem ideia aqui. A Visa define a sua estratégia no mercado de stablecoins e de blockchain como uma camada de ponte de hiperescala, eles chamam-lhe isto, Hyperscaling Bridge Layer, ligando a esta infraestrutura digital a soluções e aplicações do mundo real para os utilizadores. Temos aqui alguns cartões vinculados a stablecoins, facilitam a utilização de ativos digitais no cotidiano através de cartões de débito que permitem aos utilizadores gastar os seus saldos de stablecoins em qualquer comerciante que aceite Visa. Portanto, eles já estão aqui a trabalhar no sentido de permitir isto, de proporcionar este uso real de stablecoins através de todos os comerciantes que aceitam Visa. Se aceitam Visa, a rede já permite, já conecta. Agora, depois depende da forma como o consumidor tem isto, né, e dos sistemas que usa para armazenar. Né? Eles trabalham com várias redes, né? Têm vários parceiros, vários programas que permitem isto. Depois, necessariamente, o consumidor tem que ter as suas stablecoins nestes sistemas. Portanto, já está em adoção em mais de 160 programas de cartões de stablecoins a nível global, com parceiros como Rain, Reap, Bridge. O crescimento de volumes de pagamentos nestes programas cresceu quase 200% em relação ao ano anterior. Particularmente popular em mercados emergentes, onde consumidores e empresas usam stablecoins, especialmente denominadas em dólares americanos, como reservas de valor. É curioso, não é? Os mercados emergentes a irem aqui ter uma exposição ao dólar por via de stablecoins, backed by dollars, ok? Sustentadas por dólares. Muito interessante. Portanto, estão a modernizar a própria infraestrutura deles de liquidação para suportar os ativos digitais. Ok? No fundo acaba por ser isso. Este tem aqui depois um slidezinho com a diferença.
Exatamente, resumo da diferença. Mastercard, foco imediato parece ser a interoperabilidade, ou seja, a operação entre o carril que eles têm, não é? A rede que já têm e as blockchains. E escala também através da aquisição, né, da plataforma de orquestração BVNK que une o mundo fiduciário ao digital de forma célere. Aqui, avisa, o foco está a ser um conector universal e o operador da infraestrutura também, né, integrando-se profundamente no desenho técnico das blockchains para garantir que os pagamentos privados e regulados sejam possíveis. Okay? Até diria que daquilo que li, dá a ideia que a Visa está a conseguir preparar mais rapidamente a rede para ser usada no dia a dia, a Mastercard está a tentar ir por uma solução de orquestração que chegue onde as stablecoins tipicamente têm mais dificuldade em chegar, mas as duas estão-se a posicionar aqui no fundo para pouco a pouco começarem também no fundo, a beneficiar desta tendência e não ser disrompidos por ela. Né? A Visa também tem feito algumas aquisições, Prisma ou Prisma, NewPay, mas têm sido mais direcionadas para a modernização de sistemas bancários centrais e processamento de cartões que posteriormente suportam tecnologias como a tokenização e ativos digitais. Também estão aqui a fazer algum trabalho nesse âmbito. Para terminarmos aqui de falar sobre estas duas, Visa e Mastercard, tem-se falado disto, né? A Europa está a tomar aqui medidas para quebrar um bocadinho a hegemonia destas duas empresas que têm aqui um duopólio na rede de pagamentos. O euro digital pode chegar em 2029, se entretanto passar no Parlamento Europeu, mas está aqui a haver uma grande batalha entre Bruxelas e os bancos, e já vamos ver então aqui porque é que isto é delicado e mexe com o status quo. Eu acho que isto possivelmente não vai ser, isto é uma opinião minha, né? Isto vai ter aqui dificuldades em ser aprovado rapidamente, porque vai mexer com interesses grandes de instituições que têm um poder gigante, que são os bancos. Portanto, vamos ver um bocadinho como é que isto funcionaria. O que está aqui em causa é o Banco Central Europeu emitir um, um euro digital. Portanto, se emite o euro digital e o que está aqui também em causa é atribuírem um certo valor às pessoas para usar o euro digital, os bancos podem perder a relevância, podem perder aqui depósitos, podem perder aqui comissões, podem perder o controle da relação com o cliente, podem perder aqui também ao nível de crédito, quiçá. Portanto, os bancos até aqui tipicamente têm a relação com as pessoas do que diz respeito aos depósitos, à concessão, né, de crédito, e esta relação com o cliente é detida por eles com os modelos de negócio que os bancos têm a operarem sem esta concorrência de repente de uma moeda emitida pelo Banco Central. Portanto, o que eles não querem aqui é que o Banco Central Europeu compita e entre demasiado no negócio dos pagamentos digitais de retalho. Portanto, quanto mais entrar nesse negócio, dependendo da forma como as coisas evoluem, os bancos podem perder cada vez mais a relação com o cliente, né? E esta componente das comissões, etc, etc. Isso é algo que não interessa. É uma das instituições, né, que são das mais poderosas do mundo, né, que são os bancos. Depois temos aqui algumas situações como o Vero, ou dependendo da forma como se pronuncia isto, eu confesso que não conhecia. Isto é uma rede de pagamentos, tal como a Visa, tal como a Mastercard, que é europeia. E já está em vigor há algum tempo, não é? Se o euro digital tiver estatuto de moeda com curso legal, ou seja, se os comerciantes forem obrigados a aceitar este euro digital como dinheiro das pessoas para fazerem os seus pagamentos, os comerciantes têm que aceitar, tal como acontece com o dinheiro físico, não é? Uma solução privada como a Wero ou Vero, que se tem desenvolvido e conta aqui com o apoio de alguns bancos, acaba por ter que competir contra uma solução pública emitida pelo BCE, apoiada pela lei e potencialmente obrigatória para os comerciantes. Portanto, do ponto de vista deles, aí dos bancos que apoiam esta rede, acaba por ser injusto. Né? Acaba por ser uma concorrência injusta e pode colocar, de certa forma, aqui em causa ou limitar bastante aqui este projeto. Portanto, mexe aqui com alguns interesses, em boa verdade,
vai ser curioso perceber de que forma é que isto vai evoluir. Agora, antes de passarmos aqui para os earnings das Big Tech, o que é que nós podemos ver aqui? Podemos vir aqui um bocadinho ao TradingView, ver como é que está aqui o gráfico da Mastercard, da Visa. Se eu conseguir, se eu conseguir pelo menos ir, ué, ok, esticar isto. Se eu conseguir abrir a página, vamos ver. Para vos dizer que, sinceramente, acho que esta componente dos pagamentos digitais é mais uma avenida de crescimento do que é propriamente aqui um potencial de disrupção. Ok, eles vão conseguir integrar isto. Isto não vai ser uma questão de dormir à sombra da bananeira e tal como a Kodak, não é? Que liderava a questão das máquinas fotográficas com rolo e dormiu à sombra da bananeira perante uma nova tecnologia. Eles estão a incorporar isto, estão a fazer aquisições, têm plena consciência de que podem ganhar muito com isto, se investirem, e acho que vão atrás disso. Sobre esta componente do euro digital, não é? Além das reservas que os cidadãos e muitos ativistas têm levantado sobre até que ponto é que a privacidade fica minada, com um maior controle que depois poderá haver por parte dos governos sobre os gastos que as pessoas têm e até limitações aos gastos. Existe esta mexida com o status quo, portanto, é algo que é lançado ou foi lançado enquanto notícia, está em vias de poder ser debatido, mas é curioso que o próprio eurodeputado ou a pessoa responsável isto na própria notícia da Euronext, foi onde li isto, que está responsável por essa pasta, é pró o setor privado e não é propriamente pró esta solução de agora vamos criar aqui um euro digital do dia para a noite e acabar com a Visa e a Mastercard. Portanto, acho que isso, mesmo que venha a acontecer e que venha a ganhar a sua cota de mercado, portanto, estão aqui a haver outras avenidas de crescimento por via das stablecoins e do dinheiro digital que podem compensar, né, de certa forma, isso. Agora, Mastercard, vamos ver aqui um bocadinho a valuation, que acaba por ser aqui interessante. Olhando para o gráfico mensal, nós temos a Mastercard aqui a transacionar com um desconto bem interessante, mas ainda não está aqui a tocar na média móvel simples de 50. Ainda assim, já veio abaixo do segundo nível. O segundo nível, temos que ir ao gráfico semanal, não é? Temos que ir ao gráfico semanal para ver. Ah, aqui está. Este gráfico é interessante. Este gráfico é interessante. Portanto, vejam bem. SMA de 150 foi suporte aqui em 2023 e está a voltar a ser suporte aqui. Portanto, muito interessante. Aqui o patamar de preço onde a Mastercard tocou, portanto, veio abaixo aqui deste suporte, era uma zona de suporte que tinha identificado aqui e agora transaciona aqui com um desconto bem interessante. E significativamente acima não, abaixo do valor intrínseco. Deixa eu ver se eu consigo ir aqui com a régua. Isso aqui, até ao valor intrínseco, temos aqui uns 19, uns 19, 20% de valorização, caso ela venha até ao valor intrínseco. Está a levar aqui alguma pancada? Vamos ver aqui a Visa. A Visa. A Visa é curioso porque já passou a SMA de 150 semanas, portanto, tal como na Mastercard, esta também é uma média móvel muito forte. Tocou, subiu, recuperou um bocadinho. Isso aqui em 2026, portanto em abril, quando houve a queda mais pronunciada do Irão, recuperou e agora está aqui perto desta zona de suporte. Ok, esta é a SMA de 100 semanas. O desconto aqui, face ao valor intrínseco, vamos aqui a falar de, bom, possíveis. Ui, estou a fazer isto mal. Temos aqui cerca de 5, 6%. Ou seja, a valorização não está tão atrativa na Mastercard como está não está tão atrativa na Visa como está na Mastercard. É curioso.
Muito bem, vamos progredir. Vocês depois também têm a possibilidade de ver através do Investidor Analytics, ok? Vindo aqui ao Investidor Analytics, vocês também conseguem ver aqui os gráficos de valuation. Portanto, isso também dá para ver aqui na valorização dos múltiplos. Também conseguimos perceber. Se eu vier aqui à Visa e comparar as duas, enquanto que eu aqui tenho uma Mastercard que em termos de price to earnings, por exemplo, já veio abaixo do bear market, né? E price to cash from operations, igual. Nós na Visa não temos isso. Nós na Visa temos uma empresa que está a transacionar um bocadinho acima. Mesmo assim o desconto é significativo a nível do price to earnings. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.